Nós estamos preparando os filhos para serem fortes e enfrentar as adversidades? Ou o nosso amor e superproteção acaba formando fracos, incapazes de enfrentar adversidades e frustrações? E quais são os momentos que nós temos as oportunidades de levar a esses ensinamentos? No último fim de semana eu tive o prazer de receber alguns amigos em casa para um jantar e um deles avisou que estava chegando e mandou a localização. E o meu filho brincando com o meu celular, eu fui pegar o celular com ele, ele fez aquele escândalo, aquele berreiro todo e tal, absolutamente desnecessário. Gerou até um constrangimento. Eu peguei o celular e falei, filho, o seu comportamento foi inadequado e não havia nenhuma necessidade de você reagir desta forma. Papai ia usar o celular apenas por 1 minuto para ver a localização do amigo e ia te devolver. Então, como o seu comportamento foi inadequado, você não vai usar mais o celular do papai. Nossa, mas pra quê? Aí que ele fez um escândalo mesmo e aí eu falei, ok, apaguei os jogos dele no meu celular, ele tem lá o iPad dele para brincar, tudo bem, fez todo aquele escândalo, mas ele queria o celular. E é natural que ele tenha ficado bastante triste. No outro dia ele chegou e falou assim, pai, eu posso brincar com o celular? Eu falei, não filho, lembra que eu falei que ontem você teve um comportamento inadequado? Que não havia nenhuma necessidade de você ter chorado daquela forma? E o papai precisava de 1 minuto o celular e eu ia te devolver? Então por isso você vai ficar sem. E ele ficou alguns dias sem o celular. Quando foi ontem, ele chegou para mim e falou assim, pai, eu posso usar o celular? Eu falei, filho, o que você aprendeu com aquilo? Ah, pai, eu aprendi que o meu comportamento foi inadequado. Eu aprendi que eu não deveria ter feito aquilo. Eu aprendi que eu deveria ter te entregado o celular, que rapidamente você me daria ele de volta. Eu falei, tá bom. Então, se você realmente teve essa lição, eu vou te devolver o celular. E ele passou a usar. E aí ele foi fazer algumas coisas, depois foi brincar na casa do coleguinha. Quando ele voltou, ele pediu o celular para brincar e alguns minutos depois eu falei, filho, eu vou precisar usar o celular. E ele me entregou rapidamente, demonstrando que ele aprendeu que a frustração não era tão grande assim. Por que eu estou trazendo essa reflexão? Paul Stott fez uma pesquisa com mais de 10 mil pessoas e criou um método, uma teoria chamada quociente de adversidade, o QA. E esse quociente de adversidade, a nossa capacidade de enfrentar adversidades, é formado principalmente na infância até os 12 anos e ele é solidificado, ele é consolidado dos 12 até os 16 anos de idade. Acontece que ao longo deste período, deste processo, eu tenho que aprender a ensinar as crianças a enfrentar adversidades. Como pai, a missão de ensiná-lo a enfrentar essas adversidades é extremamente importante, porque se eu não faço isso, eu crio um filho fraco. E pior, se eu não faço isso, eu o torno absolutamente despreparado para enfrentar as adversidades depois. E no momento que ele vai enfrentar uma grande frustração que todos passaremos, a maneira dele enfrentar é tirando a própria vida ou tirando a vida de quem o frustra, porque ele não sabe enfrentar a adversidade. E detalhe, quanto menor o QA, quanto menor o quociente de adversidade, maior é o preço que a adversidade cobra com o passar do tempo. Ou seja, uma adversidade que para alguém é nível 10, para alguém que enfrentou ao longo da infância, ao longo da sua vida, grandes adversidades, essa mesma adversidade é nível 3, é nível 4. Para alguém que tem uma ação absolutamente passiva de esperar as coisas prontas, ter que construir algo é adversidade nível 10. E para alguém que ralou muito e pagou um preço altíssimo, essa adversidade é 4, é 5, não significa praticamente nada. Eu vou falar na frente sobre quais as consequências, como que isso vai impactar o controle que você tem sobre aquilo que acontece com você, a responsabilização do quanto você assume ou transfere para outro, a amplitude que você dá para um determinado problema, se fica ali ou se você generaliza, e a duração que tem os problemas que acontecem com você, baseado na própria teoria de Paul Stott de CRAD. Esse quociente de adversidade é super importante e é a diferença entre você preparar um filho para enfrentar as maiores adversidades ou, infelizmente, estar preparando um fraco.